Pessoal, Cruzeiro 1, Coritiba 2, o Coritiba vence a primeira no Campeonato Brasileiro e esse é o futebol. A visão quase unânime era que o Cruzeiro venceria o Coritiba e era realmente o favorito. Tem mais jogadores de qualidade, investiu mais, gasta muito mais dinheiro, mas o futebol se resolve nas quatro linhas. O favoritismo é apenas um retrato de um pré-jogo. A hora da bola rolar, as coisas são bem diferentes. O Coritiba teve um primeiro tempo de muita luta e um segundo tempo muito bom. Poderia ter feito até mais gols, teve pelo menos duas chances claríssimas para fazer 3 ou 4 num Cruzeiro que vive um momento de muita dificuldade. Vitória que passa por uma decisão estratégica do Fernando Seabra, por grandes atuações de alguns jogadores e por uma condição de acreditar até o final na conquista de um resultado positivo. O Coritiba é escalado com 4 atacantes. O Ronier, é claro, fazia a função do Josué, mas ainda estavam em campo Lavega, Pedro Rocha e Breno Lopes. O que pensou Fernando Seabra? Contra o Botafogo e em outros jogos nessa temporada, o Cruzeiro mostrava muito desarranjo defensivo. Era uma defesa que tinha dificuldade na recomposição. Então cabia ao Coritiba tentar jogar em velocidade. Isso começou a acontecer no primeiro tempo. O Coritiba teve uma ou duas estocadas no início do jogo. Só que é uma estratégia que também continha riscos, que era justamente um meio-campo mais despovoado. O Ronier não tem a mesma ajuda de marcação, pelo menos pelo meio. Pelo lado ele marca e marca muito bem, foi muito bem no segundo tempo fazendo isso. Mas nem tanto quanto o Josué e o Coritiba, com Pedro Rocha e Breno Lopes um pouco mais adiantados. O Lavega é um cara que se dedica muito, corre para todos os lados do campo, mas o Coritiba ficou com pouca gente no meio campo. E ali começou Gerson, Christian, Matheus Pereira a dominarem o jogo. E assim o Cruzeiro criava muitas chances. O Cruzeiro aparecia na frente dos zagueiros do Coritiba quase que toda hora. O primeiro gol sai mais ou menos assim, né? Porque é quase um 4 contra 4 do ataque do Cruzeiro contra a defesa do Coritiba. O Matheus Pereira faz uma bela finta no Willian Oliveira, que foi seco no lance e levou um drible daqueles desconcertantes. E depois ele chuta forte, sem chances para o Maurício, com 1-0 para o Cruzeiro. Aí é um outro mérito do Coritiba e também do seu treinador. O Coritiba não muda o jeito de jogar. Vai tentando se encaixar mais completamente no jogo, vai se encontrando aos poucos e na primeira jogada realmente trabalhada do time, empata a partida na jogada do Sebastião Gomes, que vira o jogo para o Bruno Melo e ele toca para o meio para o gol do Lavega. Lavega, para mim, o destaque do Coritiba no jogo. Um dos destaques do Coritiba no jogo, junto com o Kozer, junto com o Bruno Melo, que cresceu no segundo tempo, junto com a presença do Vini Paulista, que entrou muito bem no jogo, e, é claro, a presença decisiva do Breno Lopes e do Lucas Ronier na frente, e, é claro, para completar o Pedro Maurício. Então você vê quanta gente jogou bem no Coritiba nessa vitória sobre o Cruzeiro. Vem o segundo tempo, Sebastião Gomes sai machucado, entra o Vini e o Coritiba se compacta. Há uma orientação para o Coritiba ficar mais compactado. E nessa alteração, o Coritiba encaixa. Encaixa, tem uma ou outra possibilidade até o gol no contra-ataque. Um contra-ataque de almanaque, né? Saída do Pedro Morisco, o Ronier recebe a jogada, toca no Breno Lopes e o Breno, com muita qualidade, passa pelo Cássio e faz o gol da virada, o gol da vitória do Coritiba. Dali por diante, o Cruzeiro absolutamente nervoso, sem conseguir concatenar muitas jogadas. É óbvio que teve um ou outro lance perigoso, talvez até o do Christian no final do jogo fosse o mais perigoso deles, nos acréscimos da arbitragem. Só que é o Coritiba que tem, com o Keno, com o Breno Lopes, com o Pedro Rocha, possibilidades de ampliar a vantagem. Uma vitória maiúscula do Coritiba, que mantém a invencibilidade do time jogando fora de casa, que já supera 4 meses, mas, além de tudo, uma prova de que é possível. É preciso acertar muita coisa, é óbvio que é preciso, mas é possível, sim, conquistar bons resultados. E dessa vez, alguns jogadores e o próprio técnico ficaram devendo em outros jogos. Nesse jogo, o Coritiba brilhou e muito e venceu o Cruzeiro e já ganhou a primeira nessa volta à primeira divisão. Um abraço.